Uma boa noite a todos vocês. A saudação a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, presencialmente nessa Casa de Deus. Também os membros que se unem a nós, então pela internet, pois esse culto ele é transmitido pelo Facebook, depois também disponibilizado então no YouTube. Quero saudar também a todos os que nos visitam aqui presencialmente. Quem é visitante, não é membro da congregação, está nos visitando, levante a mão bem alto. Então, muito bem-vindos os visitantes, os de perto, os de longe. Especialmente aí, quero destacar aí o Gabriel Lang, que está aí conosco, que é agora um T6 do seminário. Então, ele concluiu o estágio, então, de teologia em São José dos Campos. Parabéns para você, Gabriel, e muito bem-vindo aqui à congregação. Também a saudação, então, a todos os que nos visitam de forma online, que se unem a nós também neste culto. Quero saudar a todos com o tema do culto, que diz assim: por causa da tua majestade, santidade, glória, amor e fidelidade. Aqui estamos. Que seja este o motivo de você também estar aqui. O Salmo 138, versículo 2 diz: por causa do teu amor e da tua fidelidade, me ajoelho virado para o teu santo templo, dou graças a ti. E aí segue o texto. E olhando todos os textos do culto, por causa da tua majestade, santidade, glória, amor, fidelidade, aqui estamos. E que este culto, motivado no amor e na graça de Deus, possa ser uma realidade de cada um de nós. Pois em Cristo ele é agradável, então, ao nosso Deus. Quero neste momento passar avisos, cultos todos os sábados às 18, todos os domingos de manhã às 9 horas. Também na semana temos alguns desafios com relação à programação. Temos umas propostas aí para a instrução de adultos. Na terça, na quinta, a gente vai conversar então com os que estão já tendo a instrução de adultos, que é o processo de entrada na congregação. E sexta-feira temos reunião da diretoria da congregação. E aí o próximo final de semana, no dia 15, temos instrução de confirmandos e reunião com os pais do primeiro ano. Então, das 13h30 às 14h30, então reiniciando a instrução de confirmandos, onde estaremos tendo uma reunião então com os pais e alunos daqueles que eram o primeiro ano em 2024 e que passam agora a ser os novos alunos. Aliás, os alunos do segundo ano. E a turma dos novos, daqueles que vão começar então neste ano, iniciam então em março. São os avisos que nós temos para o culto de hoje. Queremos iniciar o culto cantando a Deus cantai louvores. Deus cantai louvores.
Queremos, assim, invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Deus criou o mundo perfeito. Nós trouxemos o pecado para o mundo. E a partir disso passamos a viver as consequências do pecado. As tribulações, os sofrimentos, enfim, as desgraças, o afastamento de Deus. Mas Deus, no seu amor e graça, veio ao nosso encontro e em Cristo nos reconectou nas suas palavras e promessas, numa aliança eterna com Ele. Por isso Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto, conforme segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 138, que queremos responsivamente, então, pronunciarmos. Um versículo oficiante e outra congregação e o último em conjunto. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino.
Senhor Deus, amado Pai. É maravilhoso poder estar em tua casa, no teu templo, e juntos com os demais irmãos na fé, te louvar, te adorar. Por causa da tua majestade, santidade, glória, amor e fidelidade. Obrigado porque em Jesus somos teus filhos, porque tu sempre vens ao nosso encontro com a tua palavra e os sacramentos e nos abraça no teu amor e graça. Tu sabes do coração e da mente de cada um de nós e age em nós neste momento conforme bem lhe aprouver, que possamos crescer naquilo que tu esperas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. A leitura da epístola encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 12 a 20, onde lemos: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo.
Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nos coloquemos em pé para o Santo Evangelho, aqueles que tiverem essa possibilidade. Assim, com reverência, ouvimos Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Que leio, então, neste momento. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Deus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador.
Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a fé conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o hino Graças Dou por esta vida. Pode se assentar.
Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus e que possamos, na ação do Santo Espírito, sermos cada vez mais motivados também por aquilo que Deus é, por sua majestade, santidade, glória, amor, fidelidade, em todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, quero lembrar com vocês o que está escrito logo no início da Bíblia, em Gênesis. Ali nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E tudo o que havia feito era muito bom. Essa é a conclusão do próprio Deus frente à criação. Olhando para o universo, olhando muito especialmente para aquilo que Ele fez aqui na terra para os seres humanos. Tudo era muito bom. Infelizmente, sabemos que o ser humano acabou caindo no pecado. Por Adão e Eva entrou o pecado no mundo. E o que aconteceu a partir da queda do ser humano em pecado? Diante daquilo que era muito bom. Infelizmente, começaram as consequências naturais do próprio pecado. O que Adão e Eva fizeram? Eles fugiram e se esconderam de Deus. Eles tiveram vergonha. Eles tiveram medo. Eles passaram a culpar a Deus pela sua situação e culpar os outros pela sua situação. Vocês lembram disso? Foi assim. E o que Deus fez diante disso? Deus foi ao encontro. Ele chamou os seres humanos. E Ele apontou para Jesus, que haveria de vir no tempo certo para trazer a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, para trazer perdão, salvação e vida eterna. Ou seja, para que nós pudéssemos ter uma aliança eterna com o nosso Deus. E nós, em Cristo, nós temos então uma aliança eterna com o nosso Deus. Nós sabemos que somos filhos de Deus, que nós somos o povo de Deus. Nós sabemos do céu na hora da morte e sabemos que Deus está sempre aqui conosco. Mas interessante que o pecado continua presente na nossa trajetória. E ele continua nos atrapalhando. Assim foi desde Adão e Eva. Assim vai ser até o final dos tempos. A percepção do pecado, da nossa fragilidade, elas continuam nos atrapalhando. Eu peço para todos vocês agora se colocarem em pé, neste momento. Aqueles que puderem, obviamente. Nós oramos pedindo o perdão do nosso Deus no culto de hoje. Juntos fizemos uma oração. E isso é muito importante em cada culto, indispensável. Isso é muito importante no dia a dia da nossa vida.
Mas a partir disso também é muito importante a gente ouvir sempre de novo. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte. E por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso é muito importante nós sempre ouvirmos de novo o anúncio do perdão sobre as nossas vidas. É indispensável. E que nós possamos, na ação do Santo Espírito, a partir disto, nos sentirmos reconectados sempre com Deus. Fortalecidos na nossa relação com o nosso Deus que tanto nos ama, que tanto fez e faz por nós em todos os dias, em todos os momentos. É fato, o pecado vai continuar presente em pensamentos, palavras e atitudes. Não é assim? Lembrem sempre dos pais, os nossos antepassados, Adão e Eva. O que eles fizeram diante do pecado? Fugiram, se esconderam, culparam Deus, culparam o próximo, o semelhante. Mas Deus não desistiu deles. Como Deus não desistiu de você jamais e não vai desistir. Ele não desiste de ninguém. E como é bom poder ouvir do amor dele e do perdão continuamente, não é verdade? Que você possa no teu coração sentir alegria. Que isso possa motivar você na igreja, na família e no mundo continuamente. Pode se assentar. Convido você nesse momento para pensar, para refletir sobre aquilo que o pecado fez com Isaías. Quando ele viu a grandeza e a glória de Deus. Vocês lembram do texto de Isaías? Diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, diante daquela cena que ele viu, o Senhor sentado no trono elevado, o manto se estendendo pelo templo inteiro, ou seja, Deus cobrindo do seu trono o templo todo com o manto da sua graça. E aí ele viu anjos poderosos, aqui os serafins, voando, fazendo com que os alicerces do templo estremecessem e ficassem cheios de fumaça. E o que Isaías sentiu? O que ele disse? Ai de mim, estou perdido. Os meus lábios são impuros, moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para ele, segurando uma tenaz, uma espécie de tesouro, segurando então uma brasa, e leva, tirando do altar, e toca na boca do profeta. E diz, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Quando vemos a glória, a grandeza de Deus, nós também nos sentimos fragilizados. Nós percebemos a nossa realidade, aquilo que nós somos. Isso acontece pela ação do Santo Espírito. E no evangelho do culto de hoje, foi o que aconteceu também com Pedro. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada.
Aí eles vão lá, jogam as redes de novo e pescam tanto peixe que as redes estavam se arrebentando, diz o texto. Aí eles pediram ajuda. E aí os 2 barcos ficaram com tanto peixe que estavam quase afundando. Quando Simão viu o que havia acontecido, se ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. E aí o texto diz aqui, então Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Ou seja, você tem a graça, você tem o perdão, você tem o abraço, você tem o cuidado, você tem a assistência. Como será que Pedro se sentiu? Como será que Elias se sentiram diante disto? Como esses servos de Deus se sentiram? Com certeza maravilhados. Pedro serviu os propósitos de Deus? Sim. Assim como os demais discípulos que foram escolhidos e chamados para esta missão especial. Serem instrumentos especiais diante da igreja. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Isso não é por você. Isso é por mim. Você é um dos escolhidos. Assim foi com Isaías. Assim foi com todos os outros servos de Deus na história. Aqueles que serviram como profetas, evangelistas e apóstolos. E assim é também com cada um de nós que somos escolhidos de Deus. Desde antes da fundação do mundo para sermos dele na união, então, com Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Portanto, o perdão de Deus, que nós precisamos sempre ouvir de novo. Ele cuida de nós, Ele nos alivia os ombros. Ou seja, é assim que Deus trata das nossas feridas, que renova o nosso ânimo, a nossa coragem e a nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, percebam de novo o que eu tenho destacado nas mensagens nesse período de Epifania. Ou seja, Deus sempre vem e cuida de nós. Ele nos assiste num primeiro plano, num primeiro momento. E como Ele faz isso? O texto aqui do Evangelho fala sobre ouvir a mensagem de Deus. Vocês viram só? Isso é indispensável para a nossa vida. Nós precisamos sempre ouvir a mensagem de Deus. Quando olhamos para o texto do Salmo do culto de hoje, o texto fala em estar no templo, em orar, em cantar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos estar no templo de Deus continuamente, ouvindo a palavra. Deus, do seu trono, estende o manto da sua graça sobre nós. Cristo, o sol da graça, brilha sobre nós. Vocês lembram que aqui o teto da nossa igreja é como um sol. Cristo, o sol da graça que brilha sobre nós. Ou seja, lá do trono da sua glória, o seu manto é estendido sobre o templo, sobre o seu povo. E assim Deus, na sua graça, nos renova e fortalece nas certezas maravilhosas que em Cristo temos. Agora, Epifania significa revelação de Jesus ao mundo. Esse é o segundo momento. Depois de cuidados, assistidos e fortalecidos, passamos a ser instrumentos
no seu amor e na sua graça. O tema da mensagem que coloquei é: por causa da tua majestade, santidade, glória, amor e fidelidade. Ou seja, existe uma causa. Quando olhamos, por exemplo, para o texto de Isaías, nós vemos aqui os anjos serafins. Esses são anjos de 6 asas que servem ao redor do trono de Deus e proclamam incansavelmente a glória e majestade de Deus. Ou seja, a partir do trono da sua glória, esses anjos incansavelmente, eles proclamam a glória e majestade de Deus. Os querubins, por exemplo, uma outra espécie de anjos, eles estão em defesa da santidade e glória de Deus. O tempo todo. Ou seja, por causa da majestade, santidade e glória de Deus, eles servem. Os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste. Quando pensamos nos anjos querubins, que ninguém sabe ao certo verdadeiramente como eles são. Ora, segundo alguns, eles têm 4 asas. Os serafins são 6. Outros não concordam com isso. Bom, o que é fato que Deus sabe e há textos que são apontados para eles. Os anjos querubins parecem, segundo alguns estudiosos, monstruosos, assustadores. Mas eles não são monstruosos e assustadores, eles são belos, magníficos e vivem também na defesa da santidade e glória, se movem pela santidade e glória de Deus. Se nós pensarmos nos textos bíblicos, quando Adão e Eva caíram no pecado e foram expulsos do paraíso, quem guardou a entrada do jardim do Éden foram os anjos querubins. São anjos, então, poderosos de Deus, que estão em defesa da santidade e glória de Deus. Ou seja, nada pode pôr em xeque a santidade e glória, então, do nosso Deus. Quero citar nesse momento um outro texto do Salmo 18, diz assim: então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus está virado. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu, com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas e cheias de água estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Ou seja, esses são servos do Deus Altíssimo que se movem por causa da sua majestade, santidade e glória. Nós também, ora, somos impactados por tudo isso. Mas de uma forma muito especial, talvez sabemos que um dia teremos uma noção melhor do Cristo glorioso, do Deus na sua glória. E muitos dos irmãos vão lembrar que gosto muito de Apocalipse capítulo 1, onde temos uma visão também do Cristo glorioso. Onde João não consegue ficar em pé diante da glória, diante da majestade, diante do poder do Cristo glorioso. Não o Cristo no estado de humilhação, mas no seu estado de glória. Mas o salmo do culto de hoje, ele de fato diz assim, simplesmente, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que nós viemos sempre no templo, queridos irmãos e irmãs? Por que nós vamos à igreja? Aliás, por que nós deveríamos ir na igreja? Por causa do amor e da fidelidade de Deus. O salmista diz, por causa do teu amor, da tua fidelidade, eu agradeço, eu canto, eu me ajoelho, por causa do teu amor e da tua fidelidade. E aí ele fala, ele nos ouve, as promessas estão acima de tudo. O nome, as promessas estão acima de tudo. Quando chamamos, ele responde, nem sempre diz sim ao que queremos. Mas ele faz aquilo que é o melhor. Ele aumenta as nossas forças. Ele não ignora as promessas.
Ele nos guarda dos perigos, Ele nos dá segurança, Ele nos protege, Ele nos salva. O amor dele é eterno, dura para sempre. Ele não é aquele que diz que ama hoje e amanhã não ama mais. O amor dele é eterno, é para sempre. E é isso que nos move. E sabemos que essa percepção desse Deus grandioso, amoroso, poderoso, grande no amor e na misericórdia, vem pela ação do Espírito Santo. E a partir dos meios da graça, Ele age continuamente em nós, no batismo, continuamente em nós na palavra e na Santa Ceia e no encontro com o Senhor Jesus. E assim, Deus nos guarda na fé e vai concedendo à igreja os dons necessários para que ela cresça espiritualmente. E esse é o objetivo dos diferentes dons na igreja. Ou seja, dons que servem para ajudar as pessoas. Vocês perceberam na leitura de Coríntios? Pelo Espírito Santo somos conservados na fé. Recebemos dons que contribuem não para a glória pessoal e humana, mas para que a igreja cresça espiritualmente. O versículo de número 12 de 1 Coríntios 14. E lá no final do 17 diz, para que a pessoa possa receber alguma ajuda. Ou seja, para que os outros possam receber ajuda. E esse é um jeito maduro e adulto de perceber a igreja e também os dons espirituais que Deus concede à igreja. Por vezes tão mal interpretados, distorcidos, em diferentes contextos religiosos, infelizmente. Onde são chamados e se buscam certos dons para a glória pessoal e certezas pessoais, convicções pessoais, não para a edificação da igreja e realmente auxílio ao próximo, ao semelhante, nas diversas situações. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos também, por causa da majestade, santidade, glória, amor e fidelidade de Deus, continuamente estarmos no templo. Quantas vezes por mês Deus gostaria que você estivesse no templo? Uma vez por semana. Que você participasse semanalmente dos cultos. E esse é o desafio para você e os teus queridos. Leve a mensagem para os seus queridos. Sim, mas e por que isso? Por causa da majestade, santidade, glória, amor e fidelidade de Deus. Que seja pelo que Deus é, por suas palavras e promessas. Por seu amor e fidelidade. Assim também nós vamos servir com os dons que Deus nos deu, para que a igreja cresça espiritualmente, para que a mensagem do Cristo seja revelada ao mundo e mais pessoas na ação do Santo Espírito creiam e sejam salvos unicamente por Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens. Aquele pelo qual nós não precisamos ter medo de Deus. Jamais. Não precisamos ter medo de nada do mundo. Temos, por vezes, porque somos humanos. Isso vai nos acompanhar, infelizmente. Mas podemos, sempre na ação do Santo Espírito, sermos reconectados, ou seja, fortalecidos, animados, direcionados, trabalhados e servirmos aos propósitos de Deus para a edificação da igreja, para o bem do nosso próximo, nosso semelhante, em todos os dias e momentos, vivendo o amor, o cuidado, percebendo quão grandioso e glorioso, quão grande, além daquilo que nós seres humanos podemos pensar, é esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos, adoramos e servimos. Esse Deus que cuida de nós e que no seu amor e graça também nos escolheu para sermos seus instrumentos de revelação. Que nós possamos revelar ao mundo a majestade, a santidade, a glória, o amor, a fidelidade do nosso Deus. Que nós possamos especialmente revelar esse amor que Ele revelou em Jesus para nós e para o mundo. Porque em Jesus sabemos que está sempre tudo bem em qualquer situação.
em todos os dias e momentos com Jesus, está tudo bem, apesar dos pesares. Que possamos seguir com Jesus e seguirmos bem aqui e também para a eternidade. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Esse é o momento, então, das ofertas. Durante as ofertas, que serão depositadas no gasofilácio, as crianças também poderão depositar a oferta na igrejinha, aquelas crianças que trouxeram também, então, a sua oferta. Queremos falar com Deus, então, em oração. De uma forma especial, na oração, nós pedimos por todos os idosos. Continuamente fazemos isso em cada culto, que sofrem, ora, pela fragilidade física, no avançado da idade, que lutam com problemas de saúde, para que Deus continue guardando e cuidando deles. Pedimos por todos os enfermos também, que Deus conceda a cura a quem Ele quiser dar essa graça, ou a força para carregarem a cruz, se assim Deus achar que tenha que ser, ou o céu, quando Ele quiser chamar alguém. Também queremos orar pelos aniversariantes dessa semana que hoje chega ao seu final, e também aniversariantes da próxima semana. Temos algum aqui presente no culto, aniversariantes dessa semana que passou? Marcelo? Isso, o Dindo dos Jovens. Opa, olha aí, ó. Família Urnal também, um aniversariante. Isso, na semana que vem também temos, então, aniversariantes na congregação, essa semana e também semana que vem. Vamos agradecer a Deus e pedir que Deus continue guardando os aniversariantes. Também pedimos pelos enlutados, que Deus console e fortaleça sempre a eles. De uma forma bem especial, queremos orar hoje, né, também aí pelo nosso irmão Heinz Stoll. Heinz, levanta a mão, Heinz. Está aí o Heinz. Ele vai fazer um procedimento, uma cirurgia do coração, né, agora nessa semana, no dia 13, né? No dia 13, ele vai fazer, as filhas, a esposa, as filhas, netos estão aí, né?
ele vai fazer a cirurgia agora então no dia 13. E vamos pedir a Deus, Heinz, para que Deus continue te segurando e guardando. E que dirija e abençoe os médicos também nessa cirurgia. Né? Serão algumas pontes apenas. 4, né? Também, nesta semana, teremos mais um irmão fazendo uma cirurgia cardíaca, o Arno Becker. Né? Ele parece uma cirurgia de válvula, troca de válvula nessa semana. Também ele faz no dia 14, então é um dia depois do senhor. Né? Teremos o Arno, que estará fazendo também a cirurgia. Então nós queremos orar também pelo Arno Becker, que está internado, né, há vários dias, né, e vai fazer então essa cirurgia muito necessária para que ele possa seguir a sua vida aqui, colocando ele também nas mãos então do nosso Deus. E ao orarmos por eles, também oramos por todos aqueles que passam por tribulações então semelhantes. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos porque tu revelas na tua palavra, na tua criação, na nossa consciência, na ação de teu Santo Espírito também quem tu és, um Deus poderoso, Deus santo, justo, glorioso, mas grande no amor, na fidelidade. Nós te louvamos especialmente porque em Jesus nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna e a tua presença na nossa vida. E Jesus é a prova maior do teu amor sobre nós e não temos jamais motivo para estar diante de ti. E assim tu nos usas também como teus instrumentos da proclamação, da tua revelação também no mundo, na ação do Santo Espírito. Te louvamos por isso, porque tu sempre vens a nós com a tua palavra e sacramentos e nos fortalece nessas certezas maravilhosas tão importantes que nós precisamos. Como é bom saber que em Jesus temos o perdão, que em Jesus tu estás sempre conosco, dirigindo os passos e a vida. Nem sempre percebemos isso, mas tu sempre vai trabalhando em nós essa certeza maravilhosa, que possamos perceber isso nos momentos também mais difíceis da nossa vida e também de incompreensões nossas, como frágeis seres humanos que somos. Senhor, derrama a tua graça e o teu amor também sobre todas as nações da terra, muito especialmente a nossa pátria, o povo e as autoridades de todos os níveis. Abençoe as escolas onde estudam os nossos queridos. Abençoe os professores, que os estudantes possam crescer nas virtudes cristãs, que eles possam também darem frutos, especialmente então os teus filhos darem frutos para a vida aqui neste mundo. Livra-nos de calamidades de qualquer ordem, provenientes de incêndios, inundações, guerras, doenças contagiosas, escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego ou qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, ajudador de enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita-te, imploramos, nosso corpo, nossa vida, nossos corações, nossas mentes e as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Concede o Espírito Santo aos que participam da Santa Ceia e que recebam o corpo e o sangue de Jesus em sincero arrependimento, em fé confiante, e para o enriquecimento das vidas gastadas em amor a ti e a seu semelhante. De forma especial, Senhor, olha para os idosos, teus filhos espalhados pelo mundo, e também idosos desta família da fé, a Congregação Cristo aqui de Lajeado. Tu sabes do que cada um está enfrentando e vivendo. A fragilidade física pelo avançado da idade, os problemas de saúde, enfim, Senhor, cuida deles. Que eles sintam sempre a tua presença, o teu amor, o teu abraço, que jamais venham desanimar, perder a fé ou a esperança. Queremos te pedir também por todos os enfermos, teus filhos, espalhados pelo mundo. Conceda a cura a quem tu quiseres dar essa graça, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, quando tu os quiseres chamar.
Também, Senhor, nesse momento, te pedimos por todos os enlutados. Consola e os fortaleça na esperança de um reencontro com os seus queridos um dia lá no céu. Também, Senhor, te louvamos pelos aniversariantes que estão presentes aqui no culto de hoje e aqueles que não estão aqui. Cuida destes teus filhos em todos os dias, assim como tu fizeste até então. Os colocamos nas tuas mãos. Também, Senhor, neste momento, de forma especial, te pedimos pelo Heinz Stoll, que aqui está, que terá uma cirurgia com 4 pontes safenas agora, então no dia 13, então nesta semana. Cuida dele, que ele possa seguir com fé, com confiança e nas certezas que só tu podes dar. E usa os médicos e a equipe como teus instrumentos, que eles sejam precisos, seguros, conforme esperamos. Ou seja, que eles possam exercer o seu ofício da melhor forma com a tua graça e a tua bênção. Para que o quanto antes possível, esse teu filho, esse teu servo, Heinz, possa estar aqui e te louvar também e te adorar pelo teu amor e fidelidade. Aqui com a sua família, os seus queridos, assim como hoje eles também está com os seus diante do teu altar. Também, Senhor, neste momento te pedimos especialmente pelo nosso irmão Arno Becker, teu filho, teu servo, que está internado há vários dias e que aguarda uma cirurgia delicada, então, no coração. Da mesma forma, Senhor, a vida dele está nas tuas mãos. Cuida dele e dirige os médicos para que a cirurgia seja um sucesso. E que ele possa também, o quanto antes, estar com seus queridos aqui, te rendendo graças. Cuida deles, enfim, Senhor, a vida deles está nas tuas mãos. E que nós possamos aqui sentir isso em todos os dias e também depois até o dia de estarmos contigo para sempre lá no céu. Cuida também dos familiares e fortaleça a todos nesses momentos de ansiedades, de preocupações, momentos em que o coração por vezes aperta e dói. Cuida de todos no teu amor e na tua graça. Tu sabes, Senhor, de nós que aqui estamos também, o que se passa conosco. Colocamos diante de ti os nossos sonhos, as ansiedades, as preocupações, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Também de uma forma especial, Senhor, queremos aqui te agradecer porque tu guardaste e abençoaste também o Gabriel Lang no estágio de teologia que ele fez lá em São José dos Campos. Juntamente lá, ou seja, sob a assistência e coordenação do pastor Lucas Grafunder. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que tu proporcionaste ao Gabriel. E te rogamos, continue guardando a ele, abençoando, que ele possa continuar crescendo e sendo preparado na ação do Santo Espírito por ti, para servir no santo ministério, exercendo então o ofício como pastor. Senhor, abençoes a ele na volta agora do estágio, depois reingresso então no seminário, no 6º ano de teologia, juntamente com todos os seus colegas então neste ano. Enfim, Senhor, nós oramos e nas suas mãos nos colocamos por Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha.
A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento de encontro com o Senhor Jesus. E que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com o seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, a congregação em 2 fileiras, vindo pelo centro, retornando pelas laterais, e durante a distribuição cantemos o que for necessário para o momento. Podem se assentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Meus estimados, que por causa da majestade, santidade, glória, amor e fidelidade de Deus, possamos continuamente estar aqui, diante do altar, onde Deus assiste nós com o manto da sua graça e amor de uma forma muito especial. E aonde nós seguimos a nossa vida na certeza do seu amor e do seu cuidado em todos os dias e momentos. Sigam com Jesus e sigam na certeza do amor e da graça de Deus aqui e para sempre. Amém. Cumprimento a todos na saída.